Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Semana passada, né? Na verdade, eu mencionei para vocês e gravei 3 videoaulas referentes aí à reprodução dos vegetais, né? A primeira aula foi das briófitas, bem simples. Pteridófita também sem problema. Gimnosperma, aparece aí o grão de pólen, um grão de pólen alado, uma diferenciaçãozinha, né? Aí entre nós, né? E hoje a gente vai finalizar essa reprodução com as angiospermas, tá? Na verdade, não vou dizer que é difícil ou, vamos dizer assim, um tanto quanto um entendimento complicado, mas o que acontece? No caso das angiospermas, a gente tem a presença da flor, e a flor tem a parte reprodutora, tanto masculina, tanto feminina. Vai ocorrer aí algumas mitoses, algumas meioses, existem algumas palavras diferentes, isso que talvez traga, vamos dizer assim, um certo desconforto, mas nada que, obviamente, a gente não consiga desmendar, tá? Bom, mencionando a isso, eu vou colocar aqui um resuminho para vocês, colocar aí alguns esquemas, inclusive é esse resumo, essa parte teórica, que vai estar lá disponível no Classroom da sala de vocês, para que vocês façam aí a leitura e acompanhem aí toda essa reprodução, perfeito? Bom, vou fazer aí a duplicação da minha tela, tá? E nessa duplicação, a gente tem lá em cima, não é essa. Um minuto, essa daqui. Bom, muito bem. Esse é o texto que está lá com vocês. Aqui eu trago aí algumas características para que a gente possa entender qual tipo de vegetal que a gente está falando. Nós estamos falando das angiospermas, nós estamos falando de um vegetal altamente adaptado ao meio terrestre, nós estamos falando aí de um vegetal que tem cerca de 350 mil espécies de plantas, né? Dessas 350 mil conhecidas de plantas, 250 mil são angiospermas, ou seja, o que corresponde aí cerca de 90% desses vegetais são as angiospermas. Por que isso acontece? Primeiro, pela presença das sementes, primeiro a presença de um fruto, primeiro a presença de um sistema reprodutor, vamos dizer, desenvolvido, né? E, obviamente, as sementes ajudam bastante, a disseminação dessas sementes, né? A gente pode ter a ação disso pelo homem, pode ter a ação disso, obviamente, pelos insetos, por pássaros e por aí afora, o que a gente vai questionar aí no final do texto, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Bom, a palavra angiosperma vem do grego bolsa ou urna, que vai conter aí o que a gente chama de semente. Então, no caso das gimnospermas, que foi o que nós vimos na aula passada, ele também apresenta semente, só que era uma semente denominada uma semente nua, uma semente sem o fruto, sem o que a gente chama, biologicamente falando, de endosperma. Então, nesse caso, eu tenho aí o vegetal completo, tá? São plantas traqueóptas, apresentam os vasos condutores, o xilema e o floema. São plantas espermatóptas, ou seja, apresentam sementes, tá? São fanerógramas, o que é isso? Apresentam estrutura reprodutora visível. Essa estrutura reprodutora, a gente vai ver que vai estar na flor. Na flor, a gente tem aí a parte reprodutora masculina e a parte reprodutora feminina. Daqui a pouco a gente vai analisar algumas imagens para questionar isso. São sifonógamas, apresentam o grão de pólen e o tubo polínico, que vai auxiliar essa reprodução. Tem frutas protegidas por sementes. Então, as frutas, na verdade, um tecido chamado de endosperma, de reserva, de proteção, ele vai formar as frutas. Na fase esporofítica, muito superior à gametofítica, ou seja, a fase duradoura é o esporófito, e o gametófito é a parte reprodutora apenas. Muito bem. As angiospermas possuem 3 componentes principais: raiz, órgão que vai fixar, órgão que vai absorver, o que a gente viu já em aulas anteriores, o que a gente chama de xilema, que nada mais é do que água e sais minerais. Então, ele absorve água, sais minerais, o que a gente menciona aí, uma seiva bruta, e essa seiva bruta vai levar a água na parte superior desse vegetal, às folhas, obviamente, para que ocorra o processo de fotossíntese. Mesmo porque, para que ocorra o processo da fotossíntese, um dos 4 componentes principais, um deles é a água, né? Então, a raiz serve para isso. Uma fixação e absorção. O tronco, na verdade, existem vários tipos de troncos.
dos quais uma substância, a grande maioria, é o que a gente chama de tronco aéreo, o tronco fora do solo, e ele vai simplesmente ser um veículo de locomoção dos vasos condutores até a folha. E no caso, as folhas, aí sim, é o órgão reprodutor responsável pela fotossíntese, cujo processo vai transformar energia eletromagnética, luz, claridade, pode ser tanto natural quanto artificial. Natural, a gente designa o sol, artificial, a gente designa uma luz fluorescente, uma luz convencional, né? Então, a planta, a folha, tem a capacidade de transformar essa energia eletromagnética, luz, em energia química, que nada mais é do que a glicose, nada mais é um carboidrato, um monossacarídeo, no caso, uma hexose. Seria aí um monossacarídeo, obviamente responsável pela alimentação desse vegetal, tá? Então, esses seriam os 3 elementos básicos. Não esquecendo que nesse organismo nós temos o desenvolvimento das flores, que é parte reprodutora, nós temos a presença da semente, e essa semente, obviamente, estará protegida, claro, pelo endosperma, pelo fruto que a gente vai ver daqui a pouco. Para que a gente possa dar continuidade aí, no caso aí, a nossa aula, a esse sistema reprodutivo, eu preciso conhecer as partes de uma flor. Bom, aqui nós temos um receptáculo, que na verdade, chamado de receptáculo floral, na verdade seria aí o cabo, né? A parte que vai sustentar essa folha, né? A gente tem aqui um receptáculo que vai unir esse pedicelo, esse cabinho, a flor. Eu tenho na parte de baixo, repara aqui as duas imagens, as sépalas. Na parte superior, aí sim, as pétalas. Nesse caso, uma pétala rosa, nesse caso, uma pétala amarela. Ela tem que ser chamativa para atrair os insetos, para atrair os pássaros, para o processo de polinização. Tá? E aqui, obviamente, eu tenho a denominação dos dois sexos. Começando pelo sexo masculino, o que a gente chama de androceu. Androceu. Ele é composto por um cabinho que a gente chama de filete. Esse é o nome correto, o filete. E aqui em cima a gente menciona a antera. O que é antera? É o local pelo qual irá ocorrer obviamente, meioses. Nessa meiose vai ser produzida aqui o grão de pólen. Lembrando que esse grão de pólen inicialmente tem 2 núcleos, o que a gente vai ver daqui a pouquinho os nomes e a finalidade de cada um. Mencionando, androceu, parte reprodutora masculina da flor. Eu tenho o filete e eu tenho a antera aqui em cima. Perfeito. Parte reprodutora feminina, o que a gente denomina de gineceu. Gineceu. Ele é composto por uma abertura aqui em cima, denominado de estigma, um prolongamento que parece um cálice. Esse prolongamento a gente chama de estilete. E aqui embaixo eu tenho o ovário, que vai apresentar os óvulos. Presta atenção, que os óvulos não são a parte reprodutora desse vegetal. Esse óvulo vai sofrer mitoses e aí sim vai dar origem a 8 células, que a gente vai mencionar quais são os nomes, e dentre essas 8, a osfera, que aí sim é a parte reprodutora do vegetal. Então, cuidado, nas plantas, o ovário não é a célula reprodutora, ele vai dar origem a essa célula, no caso, a osfera, que está presente aí no ovário, beleza? Então, essa região, chamado de estigma, a abertura, chamado de estilete, um prolongamento e um núcleo, compõe a parte reprodutora feminina, que eu vou chamá-lo de gineceu. Masculina, filete, uma haste, aqui em cima antera, que vai ser responsável pela produção dos grãos de pólen
no caso masculino, androceu. Muito bem. Vamos dar uma analisada agora nesta flor um pouco mais detalhada. O que eu tenho? Eu tenho lá o pedúnculo, eu tenho lá a minha sépala, eu tenho a minha pétala, eu tenho a minha parte masculina, chamada de androceu. Aqui eu tenho o filete, aqui eu tenho a antera. Olha a antera aumentada. Calma que a gente vai aumentar um pouquinho mais ela. Aqui no centro da folha, o gineceu, que é a parte reprodutora feminina. A abertura aqui eu vou chamar de estigma. O prolongamento eu vou chamar de filete. E aqui eu vou chamar de ovário, onde eu tenho a produção de vários óvulos. Esses óvulos que darão origem, obviamente, à célula reprodutora feminina. Não é ela ainda, ela vai sofrer, na verdade, 3 mitoses, e aí vai dar origem à célula reprodutora feminina. Tá? Para isso, vamos analisar aqui esta imagem. Aqui eu tenho a formação, eu tenho a produção de um grão de pólen na antera, na parte superior, na parte responsável pela produção do grão de pólen. Tenho aqui a minha flor, tenho aqui o meu estigma, tenho aqui, estigma não, o filete, tenho aqui a minha antera. Essa antera, sendo cortada, ela é formada por vários sacos polínicos, onde dentro desses sacos polínicos eu tenho a célula-mãe, chamada de micrósporo. Chamada de micrósporo. Repara uma coisa, essa minha célula germinativa, minha célula-mãe, ela é 2N, ela é diploide, ela contém a quantidade total do número de cromossomos. Por isso, ela é representada pelo 2N. Se nós temos um grão de pólen, e esse grão de pólen vai dar origem à célula reprodutora masculina, que tipo de reprodução faz isso? É a meiose. Então, a meiose dividida em 2 partes, chamada de meiose 1, onde uma célula dará origem a 2 outras, e a meiose 2, onde cada uma dessas células darão origem a 2 células, totalizando, então, 4 células ao total. Essa meiose completa, um micrósporo, ou também chamado de uma célula-mãe, dá origem a 4 células, chamadas de micrósporo. Repara, nesse micrósporo, eu vou aumentá-lo, e você pode perceber que ele apresenta 2 núcleos. O primeiro núcleo, repara que ele é menor, ele vai dar origem à formação do tubo polínico. Calma que a gente já vai mencionar o que é esse tubo polínico. É um núcleo que vai dar origem a esse tubo polínico. Muito bem. E no caso, o outro núcleo é o que a gente chama de núcleo gametófito. Esse núcleo ele vai dar origem a 2 núcleos diferentes. O núcleo germinativo e o núcleo vegetativo. O vegetativo vai dar origem ao endosperma, a um tecido de reserva desse organismo, o que posteriormente vai dar origem ao fruto. E o núcleo germinativo vai fecundar a célula reprodutora feminina, a osfera, e vai dar origem à semente. Então, repara, esse grão de pólen está apresentando 2 núcleos. Um deles é o que dará origem ao tubo polínico, e outro núcleo, núcleos gametóficos, dará origem ao núcleo vegetativo e ao núcleo germinativo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Voltando. Antera, produção do grão de pólen. No tubo polínico, a produção do micrósporo. Micrósporo tem meiose completa, uma célula origina 4 outros micrósporos. Dentro desse micrósporo, eu tenho 2 núcleos. O núcleo que irá formar o tubo polínico
e o núcleo que irá formar o núcleo germinativo e o núcleo vegetativo. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Vamos agora à parte feminina. E aí depois a gente vai juntar todos esses casos. Muito bem. Aqui a parte feminina, eu tenho o estigma, é a entrada, onde o grão de pólen vai fixar-se aqui em cima. Lembrando que esse grão de pólen tem que ser responsável e tem que ser da mesma espécie. Se não for células reprodutivas da mesma espécie, não ocorre a formação da reprodução e do tubo polínico. Perfeito? Muito bem. Eu tenho o estilete, que é um prolongamento, e aqui dentro eu vou ter o ovário. Vamos apresentar aqui este ovário. Repara que esse ovário ele tem uma abertura na parte de baixo. Então, é como se fosse uma mão virada para baixo. A abertura dessa célula, tá, é na parte de baixo. Inclusive, essa abertura a gente chama de micrópila. Pois bem, aqui eu tenho um núcleo, o que a gente chama de ginosporângio. Esse ginosporângio, muito semelhante ao micrósporo, também pode ser chamado de micrósporo. O que ele vai sofrer? Meiose. Foi o que aconteceu aqui. Uma célula originou 4 outras. Na vegetal, a mesma coisa. Meiose, uma célula germinativa, um micrósporo, vai dar origem a 4 outras células. Muito bem. Lembrando que, no caso das fêmeas, no caso da parte reprodutora feminina, eu tenho 3 células que não se desenvolvem de forma correta. É o que a gente chama, elas se degeneram, elas são absorvidas pelo vegetal, formando apenas um gametófito feminino, uma célula. Essa célula vai sofrer 3 mitoses automáticas. Presta atenção. Uma célula sofreu mitose. O que era mitose? Uma célula-mãe origina 2 outras. Então, esse gametófito feminino vai originar 2 células, na primeira mitose. Segunda mitose, se eu tenho 2 células, cada célula vai fazer mitose, formarão 4 células. Segunda mitose. Terceira mitose e a última mitose. O que acontece? Essas 4 células sofrem mitose e vão formar 8 células diferentes. Essas 8 células estão distribuídas em locais distintos e recebem nomes, obviamente, pré-determinados. Presta atenção. Aqui na parte superior do meu óvulo, né? Aqui a micrópila, a abertura, lembrando que ela está de abertura para baixo, na micrópole aqui embaixo, muito bem, micrópila. Aqui em cima eu tenho a seguinte situação. Tenho 3 células aqui em cima, que eu vou chamar de antípodas. 3 células. Das 8, 3 estão aqui em cima. Muito bem. Eu tenho aqui nos 2 cantinhos das 2 entradas o que eu chamo de 2 células chamadas sinérgides. 2 células sinérgides. 3 com 2 são 5, estão faltando 3. No meio das sinérgides, eu tenho aqui a osfera. Está no meio dela, no meio das 2 sinérgides. Essa é a célula reprodutora feminina, a osfera. Muito bem. E na parte superior, eu vou apresentar os 2 núcleos polares. Então, eu tenho 3 antípodas, 2 núcleos polares, 2 sinérgides e uma osfera, totalizando as 4 células do gametófito feminino, dando origem aí a células diferentes. Pô, Caio, mas eu vou ter que decorar todos esses nomes, pô, é complicado, tal. Sim e não. Na verdade, é o seguinte, o que você precisa saber, literalmente, para essa reprodução é os núcleos polares, essa tem que saber. E lembrando que esses núcleos polares são haploides. N apresenta metade da carga genética. E vai ter que saber a osfera, que é a parte reprodutora feminina, também N, também, obviamente, com metade da quantidade do número de cromossomos.
beleza? Vamos revisar. Parte reprodutora feminina, estigma na parte superior, este leite é o prolongamento, aqui dentro tem o ovário. Olhando este ovário, eu tenho uma célula aqui em cima, uma célula germinativa, o que eu chamo aí de ginosporângio. Muito bem. Tem uma abertura por baixo, chamada de micrópila. Esta célula, esse núcleo, sofre meiose. Toda vez que uma célula sofre meiose, eu tenho uma meiose 1 forma 2 células e a meiose 2 irão formar 4 células. Muito bem. Na parte reprodutora masculina, uma dá origem a 4 perfeitamente funcionais. No caso da célula reprodutora feminina, das 4 células, apenas uma dará formação ao gametófito feminino, as células reprodutoras femininas. As outras 3 degeneram, são reabsorvidas pelo corpo. Esse gametófito feminino vai sofrer mitose, 3 mitoses. A primeira formam 2 células, a segunda formam 4 células, a terceira formam 8 células. Essas 8 células em posições distintas. 3 acima, chamado de antípoda, 2 no meio, chamados de núcleos polares, uma no centro, que é a osfera, e 2 células, obviamente, ao lado dessa osfera, né, nas 2 extremidades, que eu chamo de sinerges. Perfeito? Agora nós vamos juntar tudo que nós vimos até agora. Presta atenção. Aqui está a flor. A parte da antera, o que é R mesmo? Meiose. Vai formar os micrósporos. Cada micrósporo com 2 núcleos. Lembra? Um núcleo que irá formar o tubo polínico e o outro que irá formar as células germinativas e as células vegetativas. Perfeito. Aqui eu tenho o óvulo. Nesse óvulo eu tenho a produção das células reprodutoras. Tenho aqui a osfera no meio, tenho 2 células, as sinérgides de cada lado, tenho os núcleos polares e tenho as 3 células aqui chamadas de antípodas. O que acontece? Acontece o seguinte, esse grão de pólen cai aqui em cima, nessa região superior, e dará origem à formação de um tubo, chamado de tubo polínico. Olha aqui. Nesse tubo polínico cresce, ele vem pela folha, vem pela abertura aqui em cima, vem aqui, vai crescendo pelo estilete, contorna o óvulo e sobe. Contorna o óvulo e sobe. O que aqui, essa célula, esse núcleo, um deu origem ao tubo polínico e o outro núcleo vai dar origem aos 2 núcleos, um vegetativo e um germinativo. O germinativo, presta atenção, vai fecundar a osfera, zigoto, formação da osfera. E o outro núcleo, vegetativo, vai formar aqui, vai fecundar aqui com os núcleos polares. Lembrando, cada núcleo é N. Na formação do zigoto, eu tenho 2 N, perfeito. No caso dos núcleos polares, ocorre uma situação diferenciada, porque eu tenho um núcleo polar que é N, eu tenho outro núcleo polar que é N, e eu tenho um núcleo do grão de pólen vegetativo que está vindo, que também é N. 3N vai formar, então, um embrião aqui, uma estrutura 3N, que a gente chama de triploide. Essa região vai dar origem a um tecido de reserva, que é esse de volta, chamado de endosperma. Olha aqui, 3N. E aqui, nesse verdinho representado, 2N dará origem à semente. Essa semente é protegida por uma região circular, denominado de endosperma, que para mim será o fruto. Esse fruto caindo, essa semente caindo no solo, dará origem à germinação de um outro vegetal. Lembra que o esporófito, no caso das angiospermas, é a fase duradoura. Nesse desenvolvimento, tornando-se ativa, reprodutivamente completa, aparecimento da flor e o ciclo vai se reiniciar.
tá? Vamos analisar outra figura aqui, presta atenção. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a seguinte situação. Vou começar por aqui. Eu tenho a flor, muito bem. A flor eu tenho as duas partes reprodutoras, feminina, masculina. Masculina antera, lá dentro dessa antera eu tenho a formação do grão de pólen. Repara que o grão de pólen tem dois núcleos, duas células, uma que vai formar o tubo polínico e a outra células que vai formar, obviamente, os núcleos germinativos e vegetativos. Muito bem. Eu tenho aqui a parte reprodutora, tem o óvulo. O óvulo tem uma célula, que a gente chama de megásporo. Esse megásporo vai sofrer três mitoses, o que vai formar as células. Em cima, as antípodas, 3 antípodas. Eu tenho duas células no centro, chamado de núcleos polares, cada um é N. Eu tenho no meio a osfera e eu tenho as sinérgides, duas sinérgides, um de cada lado. Muito bem. O que acontece com esse grão de pólen? Ele vai cair na parte superior da parte reprodutiva. Vai formar, olha aqui, o tubo polínico. Vai formar o tubo polínico, ele vai contornar o óvulo e vai subir. Esse núcleo que irá formar o tubo polínico, dentro dele eu tenho outro núcleo, que vai sofrer mitose e vai formar dois núcleos, um vegetativo e um germinativo. O germinativo vai entrar em contato com a osfera e vai formar o embrião, a semente, e o núcleo vegetativo vai se juntar com quem? Com aqui os núcleos polares, e vai formar uma estrutura 3N, triploide, que vai dar origem, obviamente, ao endosperma. Olha aqui, o meu fruto, o meu zigoto lá dentro, que foi a união do grão de pólen, na verdade, o núcleo germinativo e a osfera, fecundou e formou a semente. Dentro dela, eu tenho o endosperma, que obviamente é um tecido de reserva, o que a gente chama de fruto. Esse fruto cai no chão, essa semente dará origem a um novo vegetal. Na fase reprodutiva, a presença das flores e o ciclo vai se reiniciar, tá? Finalizando aqui, o que eu tenho? Tenho a minha antera, né, um corte na minha antera, meiose, cada célula germinativa forma 4 núcleos, que é o grão de pólen. O grão de pólen gruda aqui no estigma. Lembrando, se esse grão de pólen for desta semente, for dessa espécie, ocorre a formação do tubo polínico. Olha essa imagem tem um erro. Aqui a micrópila está em cima, ela não é em cima, ela é na parte de baixo. Olha aqui o que acontece, sempre na parte de baixo. Olha a micrópila aqui embaixo. Então, esse desenho está errado. O tubo polínico vem, leva os dois núcleos. O núcleo vegetativo fecunda-se com os núcleos polares, vai dar origem ao endosperma. E o núcleo germinativo fecunda-se com a osfera e vai dar origem à semente. Olha aqui os núcleos polares, que vai se juntar com o núcleo vegetativo, que está vindo do grão de pólen, e a minha osfera aqui em cima, olha os dois núcleos, tá? E vai o outro núcleo aqui, núcleo germinativo, fecundar a osfera para dar o fruto. Deu a presença, para formar a semente. Deu a junção da semente, do embrião, pela união de quem? Da osfera e do núcleo germinativo. Aqui eu tenho o endosperma, que está circundando aqui a minha semente, que é formado pela junção do núcleo vegetativo mais os núcleos polares. Ocorre, então, a formação da semente. Essa semente cai no chão, ocorre o desenvolvimento, dá origem à flor, e a flor reinicia-se o ciclo. Tá? Só para a gente finalizar, eu tenho aí as divisões, né, de algumas flores, o que a gente chama de monóclimas ou hermafroditas. Elas apresentam os dois sexos, o androceu, parte reprodutiva masculina, e o gineceu, feminina, como o cravo e a laranjeira. Díclinas ou unissexuadas, quando ela apresenta ou androceu, uma célula
uma flor macho ou ela apresenta o gineceu, uma flor fêmea. Tem a divisão dos dois, tá? No caso aí das abóboras. E eu tenho o que a gente chama de estéreis, que não apresentam nem o gineceu, nem o androceu, e se apresentam, mas não são férteis. No caso da margarida, uma flor que é infértil, tá? E quanto ao agente polinizador, que isso é bastante interessante, eu tenho a polinização pelos pássaros, chamado de ornitófita. Quando um pássaro leva o grão de pólen aderido ao seu abdômen, claro que de forma sem pensar, né? Eu tenho aqui a minha polinização feita pelo vento, anemófila, perdão, tá? Eu tenho pelo morcego, quiropterófila, tenho pelos insetos, entomófilas, principalmente as abelhas, tá? E eu tenho pelo homem, antropófila, beleza? Então, esses são os tipos de, obviamente, germinação. Perfeito, galera? Espero que tenha ficado claro. É o que eu disse, não é difícil. O grande problema é a memorização de um grande número de nomes diferentes, mas está tranquilo. Expliquei de uma forma pausadamente, bem tranquila. Dá uma analisada, veja direitinho. Aconselho vocês a dar uma lida nesse resumo, nessa parte teórica. Isso estará disponível lá no Classroom de vocês e vai estar o link também, obviamente, dessa aula que eu acabei de gravar para vocês, com essa explicação e análise de todos esses esquemas. Perfeito? Galera, bom estudo, fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo, e se precisar de mim, todos sabem onde me encontrar, eu estou em total disposição. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima nossa aula. Fica com Deus, tchau, tchau.